desafio que Jesus deixou para os seus discípulos, portanto, para todos os seus seguidores, não envolve destruir a cultura. É o desafio de estar no mundo, mas não ser dele, como está lá em João 17. O desafio é de não se conformar ao presente século, mas renovar-se diariamente, mesmo estando no presente século, como está em Romanos capítulo 12. Este é o desafio de nós sermos luz no meio de uma geração corrompida. E os cristãos, irmãos, agora falando com a gente mesmo, os cristãos nem sempre têm se relacionado bem com a cultura. Os cristãos nem sempre têm se relacionado de maneira correta, segundo a vontade de Deus, com a cultura. E algumas posturas podem ser visualizadas nessa relação com a cultura. Primeira postura, você já deve ter ouvido falar disso. Primeira postura, é a postura da alienação. Muita gente diz assim, eu vou me alienar da cultura. Não vou ler livro nenhum, porque isso pode me contaminar. Eu já ouvi, e alguns anos atrás, irmão Urbano, algumas pessoas falarem assim, não vou fazer universidade porque eu vou me desviar quando chegar lá. Não vou me relacionar com a cultura. Não vou ouvir o professor porque eu vou me desviar. Porque os meus amigos que saíram da igreja foram lá, todos se desviaram ou ficaram fracos na fé. Então essa é uma postura de alienação e não é bíblica. Não é bíblica. A Bíblia não diz que eu tenho que fugir do mundo. A Bíblia diz que eu tenho que viver no mundo e influenciar o mundo que eu vivo. Outra postura é a postura da secularização, onde a gente começa a fazer adaptações nos conceitos bíblicos e a gente começa a enxertar conceitos seculares. Por exemplo, eu ouvi um professor meu falar assim, Jesus ele era capitalista. Jesus era capitalista. Segundo o texto tal, ele fez uma leitura de um texto, não de maneira teológica, mas de maneira econômica, ele disse na sala de aula, Jesus é capitalista. Outro falou, não, Jesus ele é marxista. Aí imagina só você na sala de aula, você diz assim, meu Deus, Jesus, que Jesus é esse? Irmãos, qualquer conceito, teoria que possa vir, querer sintetizar o evangelho, não é bíblica, não é bíblico. Essa relação secularizante com a cultura também não é bíblica. Alguns assim acham que a igreja não deve influenciar a sociedade. Vamos nos manter distantes, como eu falei, só para aperfeiçoar mais essa ideia. Existem pessoas que condenam a participação da igreja na dimensão social. Vamos ficar calados. Não vamos falar nada. Não vamos expressar o que nós achamos sobre determinada manifestação cultural, porque eles não vão gostar da gente. Eles não vão querer vir na nossa igreja. Vamos fazer uma parceria com eles. Não vamos falar o erro deles. Existem pessoas que vão por essa linha aí. É um posicionamento. É claro que nós devemos ter tato para falar com as pessoas. Mas vai chegar um determinado momento que você vai olhar e vai dizer, este grupo não quer Jesus. Você vai ser obrigado a abrir a Escritura e falar, isto é errado, isto é antibíblico, isso é anticristão. Condeno a participação da igreja na dimensão social, cultural, política e econômica. Avizinham-se dias, irmãos, e a gente vê isso na televisão, na internet, dias em que talvez isso acontece em alguns lugares do mundo, em que você quer ser cristão, então você vai expressar a sua religiosidade no âmbito privado. Você não pode expressar sua fé no âmbito político, você não pode expressar sua fé no âmbito social, não pode, é lá na sua casa. Não fale o nome de Jesus aqui. Não pronuncie esse nome aqui. Nós não acreditamos nisso.
Fale só de política, não fale da sua fé. E, na verdade, a cultura social e política quer levar a humanidade para isso. Mas nós somos a igreja de Cristo. Enquanto estivermos aqui, nós estaremos pregando os valores de Cristo, do reino de Deus, na cultura, na política, na sociedade como um todo. E eu quero falar de